Bom, pessoal, então vamos agora falar sobre a segunda parte da aula de hoje, que aí a gente vai falar sobre custos, lucros e fatores de produção, tá? Bom, lucro, né, nada mais é do que receitas menos custos. Então eu tenho minhas receitas, que é igual que preço vezes quantidade, que a gente já viu aí nos slides passados, né? E custos totais são iguais a custos fixos mais custos variáveis, tá? O que são esses custos totais, então? Custo fixo é que você não sofre nenhuma alteração de valor em caso de aumento ou diminuição da produção. Suponha que tem uma fábrica, né? E você produzindo 0 ou 1.000, né, unidades do produto, ou 100.000, você vai ter o mesmo custo fixo. Por exemplo, o aluguel, se você aluga um galpão para a sua empresa, né, então todo mês vai ser aquele valor, você produzindo ou não. Salário da administração, se você tem mensalistas, né, pessoas da administração que trabalham aí com salário fixo por mês, né, você trabalhando ou não, você vai ter que pagar esse salário, tá? E aí a gente tem custos variáveis, né, que variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividades, né? Exemplo, matérias-primas, comissões de venda, insumos produtivos, água e energia. Ou seja, quanto mais eu produzo, mais eu vou precisar desses insumos, né, desses itens. Agora, se eu não produzir nada, eu não vou ter custo nenhum, né? Ou praticamente nenhum, não é? Porque no caso da energia, às vezes só para você estar conectado você tem que pagar. Então, energia, às vezes, energia elétrica, no caso, né, às vezes ela é um custo que a gente chama né, semi-variável aí. Porque ele, mesmo se você não produzir nada, às vezes você tem que pagar. Você tem um contrato de demanda, um custo de conexão, e aí você vai ter que pagar isso. Mas os outros insumos não, né? Matérias-primas, não. Se você tem uma fábrica, sei lá, se você tem uma refinaria, né, de petróleo, então se você não comprar petróleo, você não vai produzir gasolina, GLP, diesel, etc. Tá? Então essa é basicamente a diferença dos custos fixos e variáveis, tá certo? Então, se a gente colocar matematicamente, né, custo total, quantidade Q, igual a custo fixo mais custos variáveis em Q, né? Se eu tiver dois fatores aí para considerar no meu custo total, por exemplo, QX e QY, aí, sei lá, pode considerar energia e matéria-prima. Então eu tenho custo fixo mais custo variável, que depende do meu QX e QY. Né? Aqui é um exemplo só, né, que está sendo dado, que custo total de QX e QY igual a 1.000, né, que é o meu custo fixo, mais 10QX, mais 8QY ao quadrado, mais 2QY, tá? Então esse aqui é um exemplo, tá? Custo médio. Custo médio resulta da divisão do custo total pela quantidade produzida, tá certo? Então eu tenho um custo total dividido pela quantidade produzida, eu tenho o custo médio de produção. É o custo unitário de produção, né? E ele também pode ser dividido em custo médio fixo e custo médio variável, tá? Bom, agora, esse é um conceito importante, que inclusive para a indústria da energia é muito importante, que é sempre pensar na margem, né? O que é isso? Que é um conceito de custo marginal aí que a gente vai ter. Então, para vocês entenderem, né, um exemplo. Considere que uma empresa aérea precise decidir quanto cobrar de passageiros em stand-by, que são aqueles passageiros que estão aguardando algum lugar no voo na hora que ele vai sair. Né? Suponha que o voo possua 200 assentos e custe para a companhia 100 mil reais. Então, nesse caso, qual seria o custo médio? 100 mil dividido por 500, né? Que você tem justamente por conta desculpa, 100 mil por 200, que dá 500, né? Que era justamente o custo médio de cada assento, né? Você tem 100 mil dividido por 200, que dá 500, tá certo? Imagine que o avião está para decolar agora, né? E você tem 10 assentos vazios.
e existam 3 passageiros em stand-by que pagariam até 300 o assento. Compensa para a empresa vender aos passageiros em stand-by um valor menor do que 500? Então essa é a pergunta. Compensa? O voo já está para sair, ele vai sair de qualquer jeito, né? E você tem aqueles assentos vazios. Compensa para a empresa vender a 300? Sim, porque se eu pensar na margem, né, qual que é o custo de um passageiro adicional dentro desse voo? Eu vou ter um pacotinho de amendoim, sanduíche, água e muito pouco a mais de combustível pelo peso do passageiro, tá certo? Então, vejam que compensa para a empresa, né, colocar esses passageiros aí para decolar, mesmo sendo o valor pago abaixo do custo médio, tá? Então, a resposta é sim, compensa, né? Pois isso custaria mais muito pouco, né? E então, esse conceito que é importante vocês terem agora de pensar também na margem, né? Então, na indústria de energia é muito importante, muito se fala de custo marginal, né? Então, é o custo de se produzir uma unidade a mais do produto. No caso do avião, é o custo de se colocar um passageiro a mais. No caso da produção, no caso de você estar produzindo, por exemplo, 1 kWh a mais. Né? Qual seria o custo disso? Não é? Então, sua função, na verdade, ela é derivada da função de custo total. Né? Então, você tem a função de custo total, e você está calculando a derivada, né, em termos da quantidade da produção, né? Então você tem essa equação aí para calcular o custo marginal, tá certo? Aqui um exemplo numérico, para vocês entenderem. Então suponha que eu tenha máquinas de envase de GLP, que é gás liquefeito de petróleo, né? Quantidade envasado por hora. Suponha que eu tenho custo total, né, custo fixo e variável. Aqui, o custo fixo meu é 2. Então, não importa se eu produza 0 ou 14, né, GLPs envasados por hora, eu vou ter um custo fixo de $2 aí. O custo variável ele vai aumentar conforme tiver um maior invase de GLP. Então, você tem esse aumento aqui conforme está aumentando os invases, né? E o custo total é a soma do custo fixo mais variável, tá? Então você tá aqui. Custo médio fixo. Você pega o seu custo total fixo e divide pela quantidade, né? Então o primeiro que a gente calcula aqui é o custo fixo médio, né? O 2 por 1. 2 dividido por 1 é 2. Custo variável médio, 1 dividido por 1, 1. Né? Então veja, conforme eu for aumentando a quantidade, né, olha que fenômeno interessante aqui, o meu custo fixo médio vai diminuindo sempre, porque ele é fixo. Então conforme eu for dividindo, eu estiver produzindo mais, aí no caso invasando mais GLP, eu vou ter uma diminuição desse custo médio fixo. Tá? O custo médio variável, né, eu vou ter uma diminuição aí no começo, mas pode acontecer de aumentar, né? Isso não é proibido, tanto é que aqui está aumentando aqui em alguns casos, né? Pode reparar. Aqui de 63 para 66 e assim por diante, tá certo? E o custo total médio é essa soma aqui, né? Então você tem a soma para você calcular o custo total médio conforme você tem quantidade de GLP envasado. E por fim, o custo marginal, né, é o custo de uma unidade adicional, ou seja, quanto custou de 2 para 3 a mais? 1, não é? Então tá aqui 1. De 3 para 3,80. 3,80 menos 3, 0,80. 4,40 menos 3,80, 0,60 e assim por diante. Então você tem o custo marginal aqui, né, que é justamente o custo da produção de uma unidade adicional de determinado bem ou serviço. Tá certo? Aqui a gente tem graficamente o custo total, né? Veja só a forma desse custo total aqui, conforme o aumento do invase, né? E aqui a gente tem
tanto custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio e custo marginal. Então aqui, o que é interessante notar aqui? Né? Eu apenas tracei a curva aqui com os dados que a gente calculou naquela tabela. Tá? Então você tem aqui o custo médio total e o custo marginal. O que é importante notar aqui? Né? Primeira coisa, o custo fixo, como eu falei, ele está sempre diminuindo. Aqui a gente fala muito de ganhos de escala, né? Por isso que é importante você ter um aumento de produção, muitas vezes, porque você dilui o custo fixo, tá? Aqui o ponto mais importante aqui que eu queria mostrar para vocês é justamente o custo marginal. Se ele estiver abaixo da curva do custo médio total, né? Esse custo médio total vai estar caindo. Por quê? Eu vou estar produzindo uma unidade adicional, mas essa unidade adicional ela tem o custo inferior ao custo médio total, então ela vai estar sempre caindo. Até que elas se cruzam, custo marginal e custo médio total. Esse cruzamento, esse ponto, se chama de ponto ótimo ou ponto de escala eficiente, tá? É onde que se deseja, muitas vezes, que a empresa produza nesse nível de produção aí desse bem ou serviço. Tá? Aqui, se eu tiver um custo marginal maior do que o custo médio total, aqui eu vou ter o aumento desse custo médio total, tá certo? Vou estar aumentando aqui. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito aqui. Custo médio de longo prazo. Bom, no longo prazo, como a gente comentou, né, você pode modificar o tamanho das instalações de produção, aumentar a fábrica, construir novas unidades, coisa que no curto prazo você não consegue. Né? Então, muitas vezes você tem um custo médio aí de uma empresa, aqui no caso uma empresa pequena, né? Aqui uma empresa média e uma empresa grande. Né? Agora, no custo médio de longo prazo, você pega os pontos inferiores dessas curvas. Então, veja, aqui, de Q1 até esse ponto aqui, eu tenho o custo médio da uma empresa pequena, ela é menor. Então, eu vou escolher meu nível de produção no longo prazo aqui, se eu tiver com essa quantidade de mercado aqui, tá? Agora, se tiver maior do que esse ponto aqui, passando por Q2, se eu tiver uma quantidade Q2, vai compensar eu ter um tamanho de fábrica média, tá? Então eu vou ajustar a minha unidade para um tamanho médio. Isso no longo prazo. E, consequentemente, se eu tiver uma quantidade Q3 aqui, eu vou estar no meu custo médio mínimo aqui numa empresa grande. Porque veja, tanto a média como a pequena já tem um custo médio bem maior, tá? Então, no longo prazo, eu posso pegar os valores inferiores dessas curvas para ajustar meu nível de produção conforme desejado, tá certo? Bom, economias de escala, né? Como a gente até comentei rapidamente, né? Que é o custo total médio de longo prazo diminui quando a produção aumenta. Um dos fatores que contribui para que isso aconteça é justamente a diluição do custo fixo. Né? Você tem o custo fixo, conforme você vai aumentando a produção, o custo médio fixo vai diminuindo, tá certo? Então você tem essa diminuição aí, que ajuda, né, para você ter economias de escala. Deseconomias de escala é quando o custo total médio de longo prazo aumenta quando a produção aumenta, tá? E aí, por fim, retornos constantes de escala, o custo total médio de longo prazo não se altera quando a produção aumenta, tá certo? Então, você tem essas três situações aí que a gente pode ter com relação a ganhos de escala. Né? Bom, falado isso, né, nós temos aqui agora uma análise do break-even point, que é análise do ponto de equilíbrio, que é também um conceito interessante para vocês, acho que relembrarem, né? Muitos de vocês já sabem disso, creio eu. Então, eu tenho o break-even point, representa a quantidade de bens e serviços que uma empresa tem que vender de forma que o valor total dos proveitos obtidos com as vendas iguala o total de custos. Então, você inclui os custos fixos e variáveis. Então, o que é isso?
veja que você tem uma produção inicial que você tem que cobrir todos os custos fixos, né? E também variáveis, mas o mais pesado no começo é o fixo. Então você tem que cobrir esses custos, e se você produzir pouco, você não vai conseguir cobrir isso, né? Então você vai estar numa área de perda aqui, né? Você vai estar produzindo com perda. Se eu estiver produzindo 500 unidades aqui, eu vou estar numa área de perda, ou seja, eu vou estar tendo prejuízo, né? Porque eu não consegui cobrir meus custos, principalmente essa questão do custo fixo aí. Aí o break-even é justamente o ponto em que o lucro é zero. Você para de ter perda e a partir desse ponto, se você produzir mais, você começa a ter lucro, né? Então, você tem aqui mostrando a zona do custo fixo, a zona do custo variável, né? Veja que no começo o custo fixo ele é mais importante, é mais pesado, e no longo prazo, quando a produção aumenta muito, o custo variável se torna mais proeminente, mais importante, né? Então você começa a ter lucro aí nessa área. Então é muito importante esse cálculo para as empresas, justamente para saberem a que nível de produção elas vão estar tendo prejuízo ou lucro, tá certo? Então isso aí é essa fórmula aí. Então o lucro nada mais é, né, que a gente, no caso aqui é zero, né? Você tem receitas menos custos, é o lucro, né? Então, se você está calculando isso na sua empresa, você vai estar sabendo em que ponto você vai estar, tá certo? Então, isso depende muito do valor de venda que você está vendendo o seu produto, dos custos fixos e variáveis, tá certo? Tá, aqui, né, no break-even, né, você tem, com lucro zero, você tem a quantidade vezes né, o preço, né, a receita, igual a custos fixos mais custos variáveis, que é a quantidade vezes esse V aqui, né? Então você tem, na verdade é preço vezes quantidade aqui, né? Não é receita. Preço vezes quantidade igual a custo fixo mais custo variável vezes quantidade aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouco de paradigma técnico-econômico, né? Justamente esse conceito é um conceito importante, que é o conceito de nascimento de determinada tecnologia, né? Crescimento, maturação e muitas vezes fim dessa tecnologia. O exemplo que os livros mais dão nesse sentido por exemplo, lembra dos aparelhos de vinil? Aí você tem o desenvolvimento inicial, crescimento inicial, tardio, maturidade, e depois você tem uma nova tecnologia que vai entrar e vai deslocar e acabar com essa tecnologia antiga. No caso do vinil, chegou o CD, né? Veio o CD que deslocou o vinil. E agora, depois do DVD e tudo mais, você tem a internet, né? Né? A internet, os streaming, etc. Você acabou que está colocando em extinção CD e DVD, não é isso? Então, isso é um fenômeno que acontece. E acontece com praticamente todas as tecnologias aqui. Então, no início, nessa difusão inicial, né, o conhecimento é livremente disponível. As pessoas estão em pesquisas iniciais, pesquisas básicas, né, muitas vezes estão começando a fazer algum piloto, né? Então, um exemplo aqui na área de energia é a área de fusão nuclear. Está muito inicial ainda, mas já está se vislumbrando situações em que você produza mais energia do que você gaste, né? Já tem plantas aí sendo construídas com esse objetivo. Ainda não está no mercado, né? Mas já está, o conhecimento está aí, as pessoas estão utilizando para desenvolver essa tecnologia, né? Então você tem normalmente inovações radicais em produtos e processos. Depois você tem o crescimento inicial e tardio, né? Que você tem o que a gente chama de privatização do conhecimento, tá? Se nesse início muitas vezes é necessário que os governos, o poder público invista, né, em pesquisa, tecnologia, isso a gente tem em países nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, no Brasil, no Japão, China. Você tem investimentos em tecnologias que ainda são muito arriscadas, né? Então, estágio inicial, você tem o investimento público, tá? Que você tem a importância disso. E depois você tem a privatização desse investimento. Você começa a ter a geração de patentes, a iniciativa privada começa a ter interesse
nisso daí. Aí você tem um crescimento inicial, se o mercado se desenvolver, crescimento tardio e maturidade, né? Crescimento inicial aqui, a gente pode estar falando sobre energia solar fotovoltaica, a gente está aqui, né? Já desenvolveu, você já teve a privatização do conhecimento e está tendo um desenvolvimento muito rápido, a produção, instalação e produção de plantas solares fotovoltaicas num ritmo muito grande, tá? Então a gente está nesse crescimento inicial aqui. Crescimento tardio, a gente pode colocar eólica, energia eólica, por exemplo, que já está mais consolidada, né? Então você já está tendo esse crescimento tardio, mas ainda um grande desenvolvimento, né? E maturidade a gente pode colocar aqui hidrelétricas, por exemplo, uma tecnologia já mais antiga, já mais consolidada, né? Então a gente pode colocar ela aqui nesse nível aqui, né? Aqui está o exemplo, né? Então, nessa difusão inicial, é importante você ter investimentos, porque senão você pode correr o fenômeno de lockout, que é o quê? Justamente você morrer com essa tecnologia, o Vale da Morte, né? Que muitos estudiosos chamam disso de Vale da Morte. Você justamente não tem, a tecnologia não deslancha e ela morre, tá? Crescimento inicial, como eu citei, a gente falou, energia solar fotovoltaica, crescimento mais tardio, eólica, e maturidade, você tem hidrelétricas, usinas a carvão pulverizado também, turbinas a gás, óleo combustível, então são tecnologias mais maduras, tá certo? Então isso é importante porque a indústria da energia tem muito disso também, tá? E aqui é um outro conceito interessante, que a gente chama de curva de experiência. Não é ganhos de escala, não, isso aqui é um outro conceito. É o quê? Toda vez que você dobrar a produção cumulativa de determinado bem, o quanto ela vai reduzir o seu custo de produção, né? Por exemplo, está aqui energia eólica, né? 1900. Se eu tiver aqui 1.500, né? Suponha a capacidade instalada global 1.500, e eu dobrar para 3.000, né? Quanto que houve a redução de custo com relação ao período anterior. Então, suponha que o que eu falei seja um exemplo, e eu tenho esse valor de 82%, ou seja, eu dobrei a capacidade instalada global, né, de energia eólica, e eu tive o meu custo novo é 82% do valor do meu custo antigo. Ou seja, se custava 100, agora está custando 82. Então veja, você dobra a produção cumulativa, você tem uma redução no custo. Isso acontece, que a gente chama de efeito do próprio know-how de produção, desenvolvimento das tecnologias, o conhecimento, o know-how de produção, né? Você vai conseguindo os novos atalhos, o conhecimento vai aumentando, né? Então você tem essa redução aí. E aqui a gente tem as fórmulas, né, para a gente calcular essas curvas aí, que é o preço no ano T igual a P0 vezes x elevado a menos e, que é justamente a taxa de aprendizado que a gente diz, né? Então você tem muitas vezes a taxa de aprendizado aí, se ela tiver aí, por exemplo, sei lá, 40%, você coloca a taxa de aprendizado aí 0,4, certo? Então, justamente essa curva de experiência mostra esse fenômeno, tá? E isso, por que é importante isso? Porque veja, quando a tecnologia está no início do seu desenvolvimento, é muito fácil você conseguir dobrar a capacidade instalada global, né? Você consegue, às vezes de um ano para o outro você dobra. Então, tecnologias no início desse desenvolvimento, você tem uma redução de custos muito grande. Aqui na energia eólica a gente pode ver, né? De 1990 a 98 aqui, para grandes turbinas eólicas, né? Você teve uma redução de custo muito grande aqui, de 1.500 mais ou menos para menos de 1.000, tá? Euros de 2001 por quilowatt instalado. Então, é muito fácil você ir dobrando a capacidade instalada quando você está no início do desenvolvimento tecnológico. Agora, se a gente pegar aí, por exemplo, carvão pulverizado, indústria, né? Poxa, para você dobrar a capacidade global, isso provavelmente não vai acontecer mais, né? Você tem uma capacidade instalada gigantesca no mundo, principalmente na China, Estados Unidos, Rússia, etc. Então, é muito difícil. Você tem
pequenas reduções de custos dessa tecnologia, porque justamente você não consegue ir dobrando a produção facilmente, tá certo? Então esse é um conceito aí interessante para vocês terem também, ok? Bom, e por fim, né, o problema da microeconomia, aqui eu só vou dar uma pincelada, tá? É a questão do problema da otimização, né? Que também a gente considera que, né, na microeconomia neoclássica se busca essa otimização. Então, matematicamente é possível ilustrar o problema da otimização da seguinte forma. Então, você tem otimizar y com base em funções que são baseadas em x1, x2 até xn, tá certo? Então, normalmente você tem problemas de maximização e minimização. Quando a gente fala de produção, a gente normalmente fala em maximização de lucro, né? E minimização de custos, por exemplo, tá certo? Então, isso aí é muito utilizado, esse tipo de abordagem, tá? E aí a gente tem otimizações sem restrições e com restrições. Restrições, eu digo restrições pelo tamanho de produção, horas de produção, que a gente tem limitações físicas muitas vezes, tá? Mas se eu não tenho restrições, muitas vezes eu consigo exprimir equações, né, através de igualdades. Você consegue modelar, né, essa otimização através de cálculo diferencial, por exemplo, né, que é a questão das derivadas aí. Você monta uma função de produção, né, né, que você não tem restrições, e você muitas vezes consegue, com cálculo diferencial, achar esse ponto máximo e ponto mínimo. Né? Lembre-se que a derivada, você muitas vezes consegue achar o ponto máximo e o ponto mínimo, né, com a derivada de determinada função. Tá certo? Então você tem aqui diversas funções e suas derivadas aqui. Né? No caso de A, se é uma constante, a derivada é zero. Na função de potência aqui, A, x elevado a B, né? Você tem a regra de você joga o B para cá e elevado você tira o B menos 1, né? Se for, por exemplo, 2x ao quadrado, eu jogo o 2 para trás, fica 2 vezes 2, 4 vezes x, né? Que é a derivada de 2x ao quadrado, por exemplo, né? Aí você tem aí, desde soma de funções, produtos de duas funções. Aqui eu não vou ficar martelando vocês com isso, mas é só para mostrar o que existe, né? Como é que se faz isso, tá certo? Você tem as funções de dois coeficientes e função de função. Você tem uma função dentro da outra aí, tá certo? E aí você tem otimizações com restrições, que muitas vezes são condições um pouco mais realistas, né? Então você tem expressões normalmente desenvolvidas através de desigualdades, né? Maior ou igual, menor ou igual. Você pode utilizar tanto métodos gráficos como programação linear, né? Programação linear, existem métodos como, por exemplo, simplex. Quem gosta disso pode ir atrás, chama simplex o método de programação linear, muito utilizado, tá? Aqui nós só vamos mostrar um método gráfico, só para mostrar para vocês, né, bem en passant mesmo, tá? Então, suponha que eu quero a maximização da receita de dois produtos, né? Então eu tenho maximização do lucro aqui, que é 100x1 mais 60x2. Só que eu tenho restrições de quantidade e horas, né? Então 20x1 mais 40x2 tem que ser menor ou igual a 400, em termos de quantidade, produção, né? E 5x1 mais 2x2 menor ou igual a 40 horas, tá? Em que x1 é menor ou igual a 6, x2 menor ou igual a 9, x1 é maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. Então, essas são as restrições. Então, como que a gente vai achar isso daí, graficamente? São funções lineares, né? Então, dá pra gente colocar ela em função de x1 e x2, e você coloca todas as funções aqui. Essa aqui é a função, por exemplo, da 20x1 mais 40x2 menor ou igual a 400, você traça ela aqui, né? Aí você vai traçando essas funções, né? Então lembre-se que você tem limitações, então eu tracei essa função aqui,
de 20x1 mais 40x2 menor ou igual a 400. Então, toda essa região abaixo desse triângulo aqui são soluções possíveis, tá? Só que aí eu vou colocando mais restrições. Ó, aqui eu tenho uma restrição de x1 menor ou igual a 6. Então, tem que ser menor ou igual a 6. Então, esse triângulo aqui, essa parte de cada triângulo também já não consigo mais produzir. Então, eu já acho uma outra área aqui, né? Aí, tem uma outra função aqui do tempo, né, do processamento, do limite, que é 5x1 mais 2x2 menor ou igual a 40. Também que eu posso estar produzindo abaixo dessa região, só que com as outras restrições, eu vou tendo só essa linha, essa região azul, né? Colocando minha última restrição de x2 menor ou igual a x9, menor ou igual a 9, né? Então, colocando todas as restrições aqui, eu tenho soluções possíveis dentro dessa região azul, né? Aí, graficamente, você consegue chegar, né, com essa função aqui, a nossa função lá da receita, né, maximização de lucro, você consegue chegar na tangência da melhor solução. Então, essa tangência aqui é o melhor ponto, 7,5 5 e 7,5, tá? x1 de 5 e x2 7,5 é o ponto ótimo aí de produção, que eu vou ter a maximização do meu lucro, vai estar aqui 950 no caso, tá certo? Então, é possível fazer essa otimização com restrição, graficamente, né? Mas muitas vezes, se o problema é mais complexo, fica complicado você modelar assim, você tem que normalmente fazer através de programação linear, tá certo? Principalmente se você tem mais variáveis, etc, tá certo? Então, é isso aí. Então, por hoje, é isso. Nós terminamos a parte 2 aqui. Então, fizemos a parte 1, essa é a parte 2. Então, a aula de hoje está conclusa, tá? Então, um grande abraço a todos e até a semana que vem.